Existe uma geração inteira que fez tudo certo e, mesmo assim, nunca vai ter a vida dos próprios pais. O mais assustador é que isso está acontecendo em silêncio, sem protestos, sem manchetes gigantes, sem ninguém avisando, mas acontecendo todos os dias. Talvez com você, talvez com sua família, talvez com quase todo mundo que você conhece. A classe média está desaparecendo e, quando você entender por quê, você nunca mais vai enxergar a economia da mesma forma. Durante décadas, existiu um acordo invisível, quase um contrato social simples. Você estuda, trabalha, se esforça e, em troca, constrói uma vida confortável: casa própria, carro, plano de saúde, viagens ocasionais e estabilidade. Não era luxo, mas era segurança, previsibilidade, a sensação de que a vida estava sob controle. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que muda tudo. Se seus pais tinham uma vida estável aos 30 anos, por que tanta gente hoje, aos 30, se sente perdida financeiramente? A resposta é desconfortável. Imagine o João. João tem 32 anos, nunca ficou desempregado, trabalha desde os 18, estudou, se qualificou, sempre tentou crescer. João fez tudo certo, mas sente que está sempre correndo sem sair do lugar. O aluguel aumentou, a comida aumentou, a gasolina aumentou, a escola aumentou, o plano de saúde aumentou. Só uma coisa não aumentou: o salário dele. João não ficou mais pobre no papel, mas ficou mais pobre na vida real. E milhões de pessoas vivem exatamente essa história. A classe média não está ficando pobre, ela está sendo espremida de forma lenta e silenciosa. O primeiro fator é a inflação invisível, não a inflação do jornal, mas a inflação real, a inflação do supermercado, do aluguel, da escola, da gasolina, da energia, a inflação da vida. A inflação é como um vazamento invisível no bolso. Todo mês um pouco do seu dinheiro desaparece sem pedir permissão. Se o seu salário sobe 5%, mas o custo de viver sobe 15%, você não ganhou aumento, você ganhou empobrecimento disfarçado. E isso acontece há anos, ano após ano. Moradia deixou de ser acessível. Antigamente, comprar casa era objetivo de vida. Hoje virou projeto de 30 anos, 3 décadas de dívida. Isso não é normal. É uma mudança gigantesca na estrutura da economia. Sem casa própria não existe estabilidade financeira. Sem estabilidade não existe classe média. O custo de viver explodiu. Comida, educação, saúde, energia, transporte, tudo subiu muito mais rápido que os salários. O resultado é simples: sobra cada vez menos dinheiro. Sem sobra não existe poupança. Sem poupança não existe segurança. Sem segurança não existe classe média. E então vem a normalização da dívida. Cartão virou extensão do salário, parcelamento virou rotina, empréstimo virou solução. A classe média começou a usar dinheiro do futuro para sobreviver no presente. Isso é uma bomba relógio. Você mantém o padrão hoje, mas compromete o amanhã e uma hora a conta chega. E ela está chegando. Os empregos que sustentavam a classe média estão desaparecendo. Empregos estáveis, carreiras previsíveis, crescimento linear foram substituídos por renda instável, freelance permanente, gig economy e trabalho informal. A estabilidade virou exceção. Sem estabilidade, não existe classe média. E o desaparecimento não acontece de uma vez. Acontece aos poucos. Primeiro você deixa de viajar, depois troca com a escola dos filhos, depois troca o plano de saúde, depois vende o carro, depois adia sonhos. Quando percebe, não está construindo, está sobrevivendo. Você continua trabalhando, continua ganhando, continua consumindo, mas não constrói patrimônio, não cria segurança, não progride. Imagine a Maria. Maria ganha mais do que os pais ganhavam, mas vive pior que eles. Parece absurdo, mas é a realidade moderna. A renda subiu, mas o custo de viver subiu muito mais. Classe média não é renda, classe média é segurança, é saber que um problema não destrói sua vida. Hoje, um problema destrói, uma demissão, uma doença, uma crise e tudo desmorona. Isso não é classe média, isso é sobrevivência premium. Quando a classe média desaparece, o equilíbrio social desaparece junto. Sobra uma minoria muito rica e uma maioria sobrevivendo. Sem meio, sem estabilidade, sem equilíbrio, sociedades sem classe média se tornam mais instáveis. A classe média não desaparece por acaso, ela desaparece quando a economia para de crescer de verdade,
quando os bons empregos somem, quando o custo de viver explode, quando a produtividade estagna, é um processo lento, silencioso, mas contínuo. A classe média ainda existe, mas está encolhendo, e quanto mais encolhe, mais pessoas sentem que estão correndo sem sair do lugar. Se você sente isso, não é impressão, é realidade econômica. A classe média está desaparecendo, e entender isso é o primeiro passo para não desaparecer junto. Até o próximo vídeo.